Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, queridos cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Edu Schneider e hoje vamos voltar ao ano de 1984, ano importante para quem gosta de nostalgia, né? Para falar de A Vingança dos Nerds, né? Tem muita coisa legal e, obviamente, eu não vou estar sozinho aqui, né? Não é um monólogo, é um podcast. E estou aqui com meu amigo Rodrigo Poli. Fala, Edu, fala, meus queridos cashbackers. Olha, vou falar uma coisa pra você. 1984 é bom pra nostalgia e é o ano que eu você nasci. nasceu. Então, nasci um nerd nesse ano. Olha só. Rapaz, Tá essa palavra nerd aí, a gente vai conversar sobre ela. Vamos conversar sobre ela. Origem, né? Vai ser um podcast, já vou adiantar aqui pra galera, não vai ser um podcast só sobre o filme. Ele tem 3 vertentes. Obviamente, o filme, né, que é o nosso objeto aqui de estudo, é uma homenagem ao Robert Carradine, que faleceu recentemente, né, o ator principal, o Lewis, o ator principal do filme, né, irmão do Keith Carradine e do David Carradine, né? São 3 irmãos aí do cinema, agora só tem o Keith vivo, né? Infelizmente, os outros 2 já faleceram. A gente vai falar sobre, né, o nerd, sobre cultura nerd, né? E, né, vamos falar sobre essas 3 coisas aí. Vai ser um podcast bem interessante aí, né? Um podcast temático aí. Vamos discutir bastante sobre esse assunto aí. Então, se prepare, pegue seu tabuleiro aí de RPG, se prepare que o hype já vai começar. Ai. É isso aí. Faz sentido, né? Faz sentido. Isso aí. Mas, Rodrigo, a gente, né? Você falou aí o ano que você nasceu, 1984, né? Rodrigão já tá indo para 42, né? Caraca, é isso aí, pô. 42 em abril. Eu, esse ano, eu completo 50 anos, meu amigo. Esse ano eu completo redondíssimo. Cinquentou, hein? Cinquentão aí, né? Mas eu queria discutir contigo, começar o nosso papo, Rodrigo, justamente por essa parte do nerd, né? O que é o nerd? Porque a galera que nasce hoje em dia já está envolvida nessa cultura, você já entende o que é nerd. Nerd é um nicho gigantesco, deixou de ser minoria para ser quase que, né, uma coisa majoritária aí. Todo mundo tem camisa, né? Na nossa época, Rodrigo vai lembrar ainda, na nossa época não tinha esse negócio de vender camiseta, né? Era muito difícil você conseguir uma camiseta de um anime, de um filme. Era uma coisa bem complicada. Eu tenho uma foto minha quando a gente fez o episódio do ET, Rodrigo, que, pô, aquela camisa ali foi raridade, porque era difícil de você encontrar. O ET até foi uma exceção à regra, porque o ET tinha muito merchandising, então tinha muita coisa. O Star Wars também sempre teve bastante coisa, mas os outros filmes não tinha. Você queria... Né, hoje em dia tem Harry Potter, tem um monte de coisa aí legal. Mas quando eu vou começar justamente com isso, Rodrigo, quando eu era criança, moleque, assim, até a gente conversando em off, eu sempre fui um cara que meio que destoou. Porque eu sempre fui um cara que gostei muito de ler, gosto de quadrinho e tudo mais, então seria o típico nerd, né? É o típico nerd. Mas, em contrapartida, eu sempre fui o cara que joguei muito bem futebol. Então, eu nunca sofri esse bullying, né? Que, principalmente anos 80 ali, era uma coisa até, né, meio complicada. Eu nunca sofri justamente por eu conseguir jogar futebol. Então, a galera, né, que da zoeira lá, pô, chegava na hora do futebol, eu jogava melhor que os caras. Então, pô, eu não tinha como ficar me zoando, que eu era... Porque era pesada a coisa, não era só... Nerd não existia. Se falava uma coisa que não era abrangente quanto o termo nerd, né? Era a coisa do CDF, né? CDF. Estamos entre adultos aqui, a gente pode dizer o que é CDF. CDF é o famoso cu de ferro, né? Que é o cara que, pô, era estudioso, tirava boas notas e tal. Então, era assim que nós éramos conhecidos ali nos anos 80. O Rodrigo, acho que já pegou a transição, né, Rodrigo? Do CDF já começando a coisa do nerd, né? Sim, eu já ouvia muito esse termo CDF. Ele é CDF. Só que nessa época, na minha infância, adolescência, o CDF ele era muito mais tido como o cara que estudava mesmo só, estava bem definido isso. E o nerd era o nerd que podia ser um cara inteligente, mas podia ser apenas um loser mesmo, né? Um cara introspectivo, uma pessoa, né?
Isso na minha época era bem forte, né? Eu peguei, eu sempre fui o cara mais introspectivo, o cara mais ali, mais quietinho, não sei o quê. E eu e os meus amigos, né? Nós não éramos os populares, né? Então a gente era sempre muito zoado. A partir da sétima série, oitava série ali, sexta, sétima, oitava série foram realmente bem complicados, né? Eu sofri bullying algumas vezes, assim, de cara, não só de falar, mas sabe, de querer ser valentão. Era realmente complicado, cara. Realmente, naquela época, pô, você não podia gostar de super-heróis, você não podia ser introspectivo, você não podia ser quietinho, você não podia ser um cara que, sabe, a gente jogava RPG no intervalo, no recreio, cara. Olha a gente, né, cara? E era exatamente o estereótipo da galera do filme mesmo. A gente pensa que é muito estereotipado, mas a realidade é que é muito por aí. E eu reconheço todos ali, inclusive amigos meus que eram naquele perfil. Daquele jeitinho, né? Daquele jeitinho mesmo do filme, cara. E só que é curioso, né, Edu, como as coisas mudam, né? Hoje em dia ser nerd é cool. Legal. A gente caminhou para que hoje em dia o nerd possa correr, porque, cara, a gente sofreu bullying, encheção de saco, a gente era loser, as meninas davam risada da gente, tudo mais, aquela coisa, os caras se achando, não sei o que, aqueles os nerds ali e tal. Eu nunca me esqueço quando o cara uma vez falou, seja bem-vinda, uma menina bonita, né, que entrou na sala, sabe aquelas meninas que entravam no meio do ano, que vinha de transferência? Aqui, não sei o que, você pode sentar aqui, aqueles ali são os nerds da sala, não sei o que, apontou pra gente assim, eu falei, idiota, filho né? da mãe. Filho da mãe. Mas tudo bem, né? Mas você vê, hoje em dia é cool, né, cara? Hoje em dia a grande maioria, hoje em dia miscigenou demais, né? Então, ser nerd é até motivo de orgulho, até encheu o saco já. Já tá até. Analisar. O nerd virou opressor, cara. É complicado. Todo mundo é nerd. Isso passa pelo fato de hoje os nerds dominam os grandes polos aí financeiros, né? Se você analisar, todo mundo usa WhatsApp, usa Instagram e tal. De quem é esses programas todos, né? Sim. De quem são esses aplicativos? De um grandíssimo nerd, não é? O Mark Zuckerberg, puta merda. Sim. Né? Então, assim, e outras frentes também, né? Pô, a gente tem o YouTube, a gente tem todas essas plataformas que a gente usa hoje em dia, é tudo nerd que colocou para funcionar. Então, o nerd alcançou o seu apogeu, né? O seu local de tipo, pô, vamos reverenciar porque os caras são bons mesmo, entendeu? Mas por outro lado, começou a exagerar, inclusive os filmes. Os filmes de herói e tudo mais contribuíram também para todo mundo ser nerd. Eu sou nerd, eu tô com a camisa do Homem de Ferro. A pessoa que não fazia ideia que existia Homem de Ferro, agora usa a camisa do Homem de Ferro, do Capitão América, e é nerd. Agora, porque começou a assistir um filme em 2009, né? Mas tudo bem, eu tô militando já em prol da causa nerd real aqui. Aí eu fui dar uma pesquisada, que eu não sabia, que o termo nerd ele surgiu pela primeira vez num livro do Dr. Seuss. Né, para quem não tá ligando o nome à pessoa aí, o cara que fez o livro do Grinch, né? Isso. E em 1950, num livro que eu anotei aqui, Se Eu Dirigisse o Zoológico, é um livro que nem tem mais circulação, porque tem algumas imagens racistas no livro, então o livro foi até recolhido, mas foi ali que o termo nerd apareceu a primeira vez. E aí eu vou lembrar aqui de memória, Rodrigo, porque o filme é de 1984, como eu falei na abertura, né, o ano que você nasceu, mas ele não fez sucesso aqui no cinema, apesar de ter chegado em 84 aqui e tal. Ninguém assistiu, tanto que o termo nerd aqui ficou congelado, ninguém comentava sobre nerd. E aí, quando esse filme chegou no VHS, né, no home video, aí foi uma explosão, meu amigo. Aí o termo nerd virou uma coisa comum, a ponto de influenciar. Aqui no Brasil você tem, né? Qual é o primeiro podcast do Brasil, né? Pelo menos o primeiro de relevância? Jovem Nerd. O que o Alexandre Ottoni fala na abertura? Lambda, 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 nerds. Que é retirado de A Vingança dos Nerds. Né? Então você vê o quanto que influenciou. Você tem, né, um omelete da vida, um cara igual o Érico Borgo, que é mais velho que eu. O Érico Borgo não foi nerd. Me desculpa, Érico Borgo. Você não foi nerd, meu amigo. Você foi CDF, no máximo. Nerd você não foi. Aí, né, aquela coisa de, eu sempre fui nerd
e não sei o quê. Não foi nerd. Isso aí surgiu depois, você já era adolescente, quase adulto, porque você é mais velho que eu, você já era quase adulto ali, aí que começou essa coisa do nerd e tal, e aí hoje em dia tá, né, como eu falei, o nerd virou um opressor, hoje em dia você vê o nerd, né, enchendo o saco dos outros, querendo, né, ser preconceituoso. O cara de ser nerd, cara, no cerne da coisa, Rodrigo, o nerd não pode ser preconceituoso, cara. Não. Não tem como, cara. Inclusive são questões tratadas no filme ali, né? Então, né? E como eu falei, a gente, né, tá fazendo uma homenagem também ao Robert Carradine, que é o ator principal do filme, que tinha 30 anos na época do filme, né? Fazendo um adolescente ali, né? Um moleque de 17 para 18 anos, né? Que é quando normalmente a gente entra na faculdade, né? Então é uma homenagem a ele que é irmão do David Carradine, que a galera aí de cultura pop, a gente tá falando de cultura pop, ele vai inclusive estar novamente nos cinemas, porque vai ter, né, Rodrigo? Né, uma nova versão, né? Vai ser passada num bloco só, que é o Kill Bill. Ele é o Bill, né? Do Kill Bill ali, né? Ele morreu de uma forma... Tu lembra como é que ele morreu, Rodrigo? Foi de uma forma tenebrosa, de uma masturbação que ele estava fazendo, que ele acabou se colocando. Uma coisa meio bizarra, mas ele fazia também a série Kung Fu, né, Rodrigo? Uma série bem famosa. Essa aí também, é maravilhosa, né? essa aí. E você tem o Keith Carradine, que é o outro irmão, que fez um filme chamado Os Duelistas, lá do comecinho da carreira do Ridley Scott, filme de 1976, se eu não me engano, inclusive o ano que eu nasci. E ele ficou muito famoso desse filme, o filme com o Harvey Keitel também, um filmaço, cara, matéria de fotografia, um filme lindíssimo. E o Keith Carradine fez também, um pouco mais recente, fez a série lá do Dexter, né? Ele fazia o detetive lá da série do Dexter, então também é um cara que ficou conhecido. E a Verdade, é mesmo, né? E a galera mais nova, Rodrigo, vai lembrar do Robert Carradine, né, o Lewis aqui do filme, como o pai da Lizzie Maguire também, né, que fez muito sucesso também, né, a Lizzie Maguire. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, pronto. Tá igualzinho. Referência. Né, então, ele fez muito sucesso como o pai da Lizzie Maguire também. Então, é um cara aí que tá entranhado na cultura pop para sempre, né? Então, não tem como desfazer. E não é só ele, né? É um filme dirigido pelo Jeff Kenney, que é um cara que, cara, sinceramente, eu não lembro de nada que ele fez. Pesquisando aqui no IMDb, ele fez a edição do Gente Como a Gente, lá de 1980, que é um filmaço, né? Filme aí oscarizado e tudo mais. Você tem o Robert Carradine fazendo o Lewis ali, né? Você tem o Anthony Edwards, que a galera aí vai lembrar do Plantão Médico, né? Do ER, e principalmente do Goose, o amigo, né? Lá do Maverick, lá do Top Gun, do primeiro Top Gun. O bigodinho. Né, o Goose, que é famosíssimo. Você tem outros personagens aqui, o Curtis Armstrong, que faz o Booger, né, que a gente estava até questionando isso, Rodrigo, aí a gente abre a discussão também sobre isso, porque na versão que a gente assistiu, Rodrigo, não era Booger, né? Era Melecão. Melecão, né? Pô. E aí, como é um filme que não tem no streaming, é um filme muito difícil de achar, Vingança dos Nerds, a gente teve que recorrer a meios, né? Os links da vida. Meios, né, digamos assim, alternativos. Ué. Né? Mas só tinha dublado. E a dublagem era do Telecine. A gente até meio que confundiu ali, a gente esqueceu, achando que era o Telecine do canal do Grupo Globo, mas não, era o Telecine, né, o estúdio que tinha lá na década de 70. E aí ele fez algumas traduções que não foi só essa do Melecão, né? Tem outra também que incomodou bastante a gente. Né? É a que mais incomodou, né? Porque o filme fala o tempo inteiro calouro, 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 né? E na verdade é nerd, né? Tá falando Sim. nerd, que os nerds, até os gritos de guerra. E quando, tipo assim, aparece o painel pegando fogo lá, que os caras colocam pra zoar, nerds e tal. Aí a tradução fala, calouro. Você fala, mano. Não, né, cara? Você estraga a imersão ali, né? A dublagem é muito boa, né? A dublagem, tirando esses termos errados, a dublagem é muito legal. Tanto que na hora do Melecão lá também fica esquisito, porque fala, Booger, mas por que Booger? Aí ele tá enfiando o dedo no nariz e tal. Beleza, o cara que sabe inglês já matou, mas o cara que não sabe, não vai entender o Booger. Despercebido, você nem tchum. Você tem também, Rodrigo, tem o Donald Gibb, né? A gente que curte muito filmes de artes marciais e tal. Sim. Ele fez lá o amigo do Jean-Claude Van Damme no Grande Dragão Branco, né? Que usava a bandaninha da Harley Davidson. Isso. E outro cara com mais de 30 anos ali, né? Ele então fica mais evidente ainda que ele já é meio coroa,
né? Você tem o John Goodman, né? O John Goodman novo ali, até magrinho, né, Rodrigo? Ele magrinho ali, o John Goodman, que é um baita de um O ator. John Goodman não é o que fez o Fred Flintstone? É o Exatamente. Fred Flintstone, é isso aí. Exatamente, né? Fez muito sucesso lá naquele filme do Argo, que tinha aquela frase famosa, Argo, fuck yourself e tal. Ele atuando com Alan Arkin ali, maravilhoso. John Goodman, baita no ator. Também lá no Grande Lebowski, também aquele amigo doidão dele, reaça, né? De extrema direita, que o pessoal pega em arma também. Sensacional aquele personagem. E completando aí o elenco principal, nós temos o James Cromwell, que recentemente a gente fez um episódio em que ele é aquele diretor chato lá do Cowboy do Espaço, né? É um cara que tá sempre em um monte de filme ali, né? Fez o Baby, o Porquinho. O dono do tutor do Baby ali. Exatamente. Então, você tem um elenco ali de rostos reconhecíveis, né? Que a gente, né, não ficou ali só. O próprio cara que faz o Melecão, ele fez aquele filme da cinebiografia do Ray Charles, ele faz o empresário do Ray Charles lá. Eu até demorei a reconhecer na época que estava vendo o filme, porque ele tá bem diferente, ele tá careca lá no filme do Ray Charles, né? O filme que deu o Oscar, inclusive ao Jamie Foxx, né? Um baita no filme, é uma baita de uma cinebiografia, ele tá muito bem lá como o empresário do Ray Charles, então são rostos reconhecíveis. E esse tipo de filme, né, Rodrigo, era muito normal naquela época ali. Tinha vários, né? É um cardápio inteiro. Se você assistir hoje, algumas coisas talvez incomodem as pessoas. Os estereótipos e tal, a coisa da nudez meio que gratuita, né? Tem uma cena ali que você pode até induzir, tipo, quase que um abuso, porque a mulher acha que tá tendo uma relação com o namorado. E, confesso que essa foi a única que me causou uma coisa. Isso aí passou muito mal. Né? Ficou bem estranho ali. Essa é estranha. Né? Eu andei lendo também o cara que faz o Stan Gable, que é o valentão, é o bonitão da turma, né? Que também tem uma cara de coroa ferrado, né? Puta, que já tem uns 30 anos, é o Ted McGuinness. Eu andei lendo aqui, Rodrigo, ele ia fazer a última festa de solteiro, que é do mesmo ano, que é aquele filme com Tom Hanks, ele ia participar. Aí ele optou por fazer A Vingança dos Nerds, né? E acabou. E é um filme que fez muito sucesso de bilheteria nos Estados Unidos. É um filme que custou quase nada ali, entre 4 e 6 milhões, e arrecadou 40 milhões, então fez uma grana ali, né? Bem poupuda para a época ali, então, né, um filme que ficou gravado, tanto que essa coisa do nerd, né, proliferou pelo mundo inteiro por conta desse filme. Ele teve outras continuações, né? Se eu não me engano, teve 3 continuações, tem um que é em Las Vegas e tal. São mais 2, né? Mais 2 ou mais 3? Agora você me pegou. Eu não vi todos, vou ser sincero, eu só vi até o 2. O 2 ainda é legal. Legalzinho. Eu até andei vendo que algumas coisas que estavam no roteiro do primeiro, que não conseguiram, que foram cortadas ali, acabaram servindo de ideia para o segundo, né? Mas é um filme que tem aquela estrutura. Eu falei da última festa de solteiro com Tom Hanks que fazia muito desses filmes, mas você puxando um pouquinho antes, você tem o Porky's, que aí é bem mais pesado da coisa sexual, né? Aí já são caras, né, uma turma mais esperta e tal, digamos assim. Você tem também o Picardias Estudantis, né, que é de 82, que é um filme que revelou o Champagne, né? Champagne aí que tá forte aí para chegar ao Oscar coadjuvante, o cara que já tem 2 Oscars aí na carreira, né? Um cara bem, um ator bem renomado aí já, né? Um dos maiores aí em matéria de premiação ultimamente. Então você tem né, esse tipo de filme que é muito... Tem também, o Rodrigo vai lembrar, o Rodrigo que é um entusiasta aí do cinema em casa, do SBT, né? Vai lembrar do Último Americano Virgem também. Sim. Nessa época aí também. Muito bom, né? Esse tem bastante coisa pornô, né? Mas esse aqui é mais leve, tem um peitinho aqui, outro ali e tal. E você falando de coisas que incomodam, Rodrigo, me incomodou também a cena que eles botam câmeras no quarto das meninas e tal. Isso pra mim é uma coisa bem da época mesmo, né, cara? A gente tem que ver como fruto da época. Aquilo ali, para aquela época era normal. Hoje já, obviamente, seria uma coisa criminosa. Sim. E em outro momento também, eles são extremamente aloprados, né, no filme. E eles... É por isso que chama A Vingança, né? E aí, no momento que eles estão lá, vamos indo, né? Vamos e volta no filme. Na gincana, eu acho genial, apesar de problemático, mas genial,
Fala, pô, mas todo mundo tá comprando esse bolo aí. Por que tem de tão gostoso esse bolo? O cara só bolo? joga um chantilly ali, né? Nem bolo é. Pô, não. Esse bolo aí. Aí depois que o doidão lá come todo, fala, pô, tem um peitinho aí e tal, não sei o que. Aí vai ver, aí o outro vai falar, pô, é minha garota, não sei o que. Foi genial, né, a sacada, né, deles, né, de se vingar, né, caramba. E eu vi muita coisa, Rodrigo. Pode concluir. Não, mas sim, mas tem coisas que realmente são mais problemáticos e são bem frutos da época e típicos dos anos 80, que nem tem um filme que é, acho que um dos primeiros, não é exatamente o primeiro, mas um dos primeiros do Johnny Depp, que chama Férias do Barulho. Mais um fenômeno do cinema em casa, né? Exato. Do SBT, Férias do Barulho. Que procurem aí que vocês vão achar links aí. Também é muito bom, e também é nessa pegada, né? Tipo assim, o Johnny Depp escondido assim eles estão no resort, aí ele escondido ali no guarda-roupa e a moça se trocando. É muito esse besterol / juventude anos 80 americana, né? Então é bem fruto mesmo da época. Eu vi também, John, Rodrigo, estudando pro episódio. Tá ouvindo, o John tá ouvindo. Então tá de Steven Spielberg hoje, tá só na direção. Exatamente. Inclusive, dei uma olhada lá no nosso perfil lá para participar da vaquinha do John aí, para o Exatamente. John voltar, porque o John tá precisando de um monitor aí. John, Por cara isso- recém-casado, né? Por isso o John não está aqui hoje. John recém-casado, sabe como é que é? Despesa pra caramba. O John tá precisando dessa força aí dos nossos ouvintes aí. Isso aí, John, só piora, fica tranquilo, tô brincando. Mas eu vendo muita coisa do roteiro, Rodrigo, eles meio que deixaram de lado, muita coisa foi improvisada. E aí, inclusive, aquela risada que ficou bem característica do personagem do Lewis, que ele aprendeu com o pai, foi o próprio personagem do James Cromwell que criou aquela risada, porque ele disse que era o jeito que a esposa dele ria. Aí ele falou, pô, minha esposa ri estranho e tal, aí eu resolvi botar aquilo no filme, pegou, aí na hora a explicação pro que estava no roteiro, tal, era uma outra explicação pro Robert Carradine fazer, e aí na hora que o James Cromwell riu daquela forma, ele falou, não, cara, essa é a risada, aí ele riu igual, aí ficou aquela coisa de pai para filho, né, o pai passando pro filho e tal, e aí acabou, outra característica também, quando eu lembro do filme, Rodrigo, eu lembro, cara, muito dessa coisa da risada também, aquela risada, e a gente que você tava falando, e você tava falando de pessoas reconhecíveis. Quem é que não teve um amigo com a risada tosca dessa? Todo mundo já teve também, né? Teve, com toda certeza, com toda certeza. Apesar de a gente notar bastante os estereótipos, né? E estereótipos para todos os lados, né? Tanto os fortão, o Delta Pi lá, como os próprios nerds, as meninas do Ômega lá, da outra fraternidade. Mas ainda assim, por mais que é extremamente estereotipado, mas ali o filme, ele não tá falando que ele não vai ser estereotipado, né? Ele deixa bem claro que ele tá meio que satirizando, de certa forma, inclusive a universidade americana daquela ocasião, tal, né? Daquela data em específico. Mas você vê que existem mesmo, cara. Você tem. Eu mesmo já reconheci alguns amigos ali, né? Puta, o outro lá, que é o figura lá, que cabelo todo bagunçado, que ganha o campeonato de arroto. Puta, eu tinha um amigo que era exatamente naquele estilo ali, sabe? Porque o nerd, depois de um tempo, ele se tornou, para não ser nerd, ele vira roqueiro, né? Ele bota a camisetinha de banda dele, ele começa a gostar de rock, né? Isso aí eu fiz esse caminho. Então eu tinha um amigo que era muito parecido, ele era meio roqueiro, com aquele estilo lá, tal. Mesma coisa, velho, é muito engraçado, cara. E você vê que os nerds ali, você falou uma coisa interessante no início. Você falou, pô, o nerd hoje em dia ele tá meio opressor, ele já, sabe, ou viva ou morra como herói, ou viva o suficiente para virar vilão, né? Vilão, é mais ou menos isso. Porque hoje em dia você vê, né, os caras, tipo, agora a gente é os caras, não sei o que e tal. Mas os nerds, é muito interessante como você tem ali só os excluídos mesmo. Você tem ali, você tem asiático, você tem o cara que usa óculos, o cara que é magrelo, que é ruim de esporte, negro, né? Gay, né? Todos realmente os excluídos estão ali, né?
Então é interessante que, apesar dele ser um pouquinho besterol, tal, não sei o quê, mas ele não é tão besterol. Na verdade, ele trata e ele satiriza, e de certa forma, ele até faz uma crítica a essa questão dos estereótipos, né? E se você analisar os delta lá, que são os fotões, tal, não sei o quê, que são a imagem do poder, né? Realmente a galera branca, não sei o quê, os caras fortes e tal. Então é realmente muito muito interessante isso no filme, né? Eu até lembrando também aquele Namorada de Aluguel também toca muito nesse ponto dos fortões e dos nerds, né? Que o cara acaba alugando uma menina para ser a namorada dele e tal, ele também é o excluído, ele acaba, né, conseguindo fazer isso. Só não deixa eu esquecer, Rodrigo, que no final eu vou contar a verdadeira vingança dos nerds, tá? Que aconteceu na minha escola, tá? Foi a verdadeira vingança dos nerds, mas deixa para o final. Quem está ouvindo aí, fica até o final para você saber qual é a verdadeira vingança dos nerds ali. Mas em matéria de, assim, né, filmografia mesmo, o filme é bem basicão, né? Não tem muita coisa ali. Sim, a câmera, muita câmera parada e tal. Isso. O fade in, fade out, assim, muito parecendo coisa meio quase que um telefilme, né? Tem horas que você vê que a montagem ela não é tão boa assim, porque ela não é muito fluida. Parece que alguma parte se perdeu, eu assistindo agora. A primeira vez que assisti, achei maravilhoso, achei fantástico. Mas agora, reassistindo, Rodrigo, agora com a noção que a gente tem de cinema, eu percebi que as transições ali, algumas coisas, parece que está faltando um pedaço. Até fiquei me questionando, falei, pô, será que né, nesse link aqui, pirata e tal, não tem uma coisa aqui, né, que ficou faltando? Mas não, o filme realmente ele tem 90 minutos de duração, exatamente 90 minutos, né? Mas parece que se perde alguma coisa justamente por causa dessa fluidez. Tanto que na parte que passa para a gincana, parece que ficou faltando um pedaço ali. Né? Você tem uma transição ali que, né, não é a mais desejável, mas... Né, quando o Carradine, eu esqueci o nome do personagem dele. O Lewis, quando ele encontra a casa, inclusive, também é uma coisa tão curta, parece cortada. Né? Na hora que tá os meninos, cada um indo para uma casa lá tentando um lugar para ficar, né? Que é uma cena muito boa também, muito engraçada. Mas aí na hora que ele encontra a casa toda estrupiada lá, toda detonada, tipo, ele só meio que vê rapidinho. Se você bobeia, você nem presta atenção, sabe? Ficou um corte muito seco, rápido, né? Poderia valorizar um pouco mais aquela cena, olhar, ver aquela coisa, um aspecto mal assombrado assim, e tipo, aí beleza, aí ele chega lá e fala, achei a nossa casa. Mas foi tão rápido que não, sabe, não rolou. Podia rolar meio que um dia casa cai ali, né? As coisas caindo aos pedaços, pisando no buraco, né? Podia, sei lá, uma janela que cai, tipo assim, quase cai nele ali. Ficou faltando, realmente ali, ficou faltando uma coisinha ali. E eu fiquei sabendo, Rodrigo, que essa cena foi gravada por último. Essa cena da reforma da casa, apesar de aparecer no começo do filme, eles só filmaram lá no finalzinho, né? Mas você vê que o próprio campus ali, eles usaram locações reais e tal, para não ter muito gasto ali, né? Porque já filma ali, a universidade liberou e tal, e aí consegue fazer, se eu não me engano, foi a Universidade de Arizona que eles filmaram ali, né? Que eles fizeram as filmagens, então ficou realmente orgânico ali. A gente não tem. Isso uma vez eu vi o Load, né? O Load Comics aí, que é um cara famoso aí da internet, né? E tal. Falava muito de Miles Morales, hoje em dia ele fala muito de grafite e tal, tem um canal bem bacana, inclusive. O Load fala que ele não consegue se identificar com esses filmes, né? Tipo o Clube dos Cinco. Ele fala, cara, eu sou um negro da periferia de São Paulo, cara, eu não me identifico com aquele monte de branco nos Estados Unidos e tal. E eu vejo que algumas coisas ali também, pra gente, eu realmente não me identifico, assim, porque aquilo ali não era o nosso modelo de escola e tal, de faculdade e tal, então você meio que fica ali olhando e fala, beleza, é legal. Fica porque a gente vê em filme. Coisa, né, de filme. A gente vê em filme, mas a gente não se identifica. Já tem outros filmes que são mais universais, né? Esse aqui, talvez nem tanto, porque ele pega muito ali o modo típico americano e tal, né? Ele tem muito aquele jeitão do americano, então fica meio essa coisa. Mas, cara, apesar disso, foi o que você falou. Eu consigo, naquelas figuras, identificar muitos dos meus amigos ali de infância, de adolescência. Tem muitos ali que são iguaizinhos, cara. Tanto os fortões, os valentões, as meninas que... né? E aí é engraçado, né, Rodrigo? Você viveu para ver isso, né? Que
Aquelas meninas que eram cheias de marra na nossa época de garoto, hoje em dia estão feias pra cacete. Você passa, talvez elas queiram ficar com você e você que não quer mais, porque as meninas ficaram, né, meio esquisitas. Então elas eram preconceituosas, parece que a natureza foi contra elas, e aí vocês olham, né, aquela beleza da juventude e tal, meio que não se conservou na fase adulta. Então tem essa outra vingança dos nerds também, né? Exatamente. Isso é um fato. Isso é um fato. Qualquer dia a gente conversa sobre isso no privado aí. Dá pra gente fazer um programa só disso também, das rejeições e depois a reviravolta Exatamente. Na vida adulta, né? Isso aconteceu. Eu posso dizer que enfim, mas eu acho que assim, a forma da gente se identificar é justamente nos comportamentos ali e nos perfis mesmo, né? Uhum. Porque realmente até essa questão de fraternidade, né? Aqui não existe isso. Eu compreendi isso aqui, não tem. Então, para mim, eu fico pensando, será que é desse jeito? Porque eu vejo que é uma coisa extremamente caricata e eu não sei se é assim, se lá é assim, né? Eu tive alguns amigos, colegas que foram estudar lá, né, na época do tênis, né? Eles iam jogar tênis lá, mas até já perdi contato. Então eu gostaria de saber se realmente tem essa... Deve ter, né? Porque se os filmes retratam, né, deve ser assim, né? Bem, né? Porque eles levam muito a sério esse negócio, né? Esse negócio da fraternidade. Realmente. Né? E, cara, outra coisa também que eu escuto falar muito, mas eu olho e falo, cara, na minha época não tinha isso, que é a coisa do RPG, o RPG de mesa, né, que chama, né, o board game aí. Na minha época, cara, de moleque, vou te ser sincero, cara, eu nunca vi alguém jogando RPG, tá? Depois que o videogame, o Nintendinho, o Super Nintendo chegaram, aí sim você tinha o RPG game, né? Tem o RPG japonês e tal, né? O Final Fantasy da vida. Você tá falando dos jogos, né? Isso. Chrono Trigger. Isso. Aí você tem os jogos eletrônicos, aí sim. Mas em matéria de RPG de mesa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, garoto do subúrbio, eu sou nascido e criado no Mera, aqui, quem é do Rio de Janeiro vai saber onde que fica, aqui Zona Norte do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio. Cara, ninguém jogava RPG não, meu amigo, não existia isso. Depois o cara talvez ficando adulto, né? Eu acho até legal, até tenho curiosidade, Rodrigo, vou te ser sincero, eu tenho até curiosidade em relação ao RPG. Eu acho bacana, eu vejo a galera jogando, eu fico até daquela vontadezinha, porque eu gosto de jogo de tabuleiro. Mas na minha época eu jogava Detetive, jogava Banco Imobiliário, jogava War, né? Eram os jogos que a gente jogava de tabuleiro. Eu jogava Ludo até, que era um jogo mais simples. Maravilhoso, eu gosto de Ludo. Até hoje eu jogo às vezes. Eu tô ensinando pra Martina, ela fica, Ludo, papai. Isso é maravilhoso. Mas, cara, né, nerd tá aí dominando tudo. E tem um lugar que tem nerd pra caramba também, Rodrigo. Sabe onde, cara? Não faço a menor ideia. Onde? Lá no Cashback Plus, meu amigo. Lá no Cashback Plus, o nosso grupo, né? Nosso plano de assinaturas do Cashback. Lá tem de tudo. Tem a galera nerd, tem o não nerd, tem o cinéfilo, tem de tudo lá. Lá não tem preconceito. É tudo nerd. Lá não tem essa gracinha né? Todo mundo é bem-vindo. Exatamente. Né? Você aí que ouve, né? O nosso trabalho já está indo para 5 anos aí, né, Rodrigo? Então, né, ele deu uma modificada, né? Nós tínhamos o Catarse, né? O catarse.me/cashback, que não tem mais. Quem está lá continua contribuindo, beleza. A gente, né, também não quis tirar essa possibilidade de quem já está contribuindo lá há 3 anos, indo para 4 anos, beleza. Quem está lá continua. Mas a partir de agora, temos os nossos planos. Agora já não é mais R$5, né? Até porque estava defasado esse preço. Agora é a partir de R$10, né? R$10 você faz a contribuição, você tem direito a participar do nosso grupo do Telegram, você tem direito a escolher um episódio, que agora é diferente, né, Rodrigo? Não é mais como era antigamente, que era um episódio recorrente, até porque agora a gente tem mais assinante, mas vai ser um episódio exclusivo, a gente vai quase que conversar com você. Você vai receber o linkzinho lá, bonitinho, no formato do Cashback, só para você, um episódio exclusivo para chamar de seu. A partir de R$10 você já tem direito a isso, né? E aí você, como eu falei, participa do nosso grupo, você participa de um sorteio, de um ingresso por mês. Isso mesmo.
Não é um descontinho, não. É um ingresso por mês. Já fizemos o primeiro, já saiu. Inclusive, foi a nossa assinante e foi legal, fiquei feliz, porque é uma assinante lá do nosso comecinho, quando a gente criou o plano. Ela está assinando lá, que é a Luana Meira. Então, parabéns aí, Luana, né, por ter ganho o primeiro sorteio de um ingresso. Tricolor, Fluminense. Tricolor, isso aí, torcedora do... Eu conheci a Luana por causa do Portland Trail Blazers, que eu sou torcedor do Portland, da NBA, e ela também é sofredora lá comigo, né? O Portland, que só ganhou um título em 1977 com o nosso queridíssimo Bill Walton, mas é a franquia mais azarada da NBA. Não vamos entrar em detalhes, mas é mais ou menos isso, né? Então conheci a Luana por lá e ela é assinante desde que a gente começou. E fiquei feliz dela ter ganho aí, né? E merecido. Ela vai postar aí nas redes sociais. Ela até brincou comigo, falou: pô, Edu, eu nunca ganhei sorteio nenhum, cara. Primeira vez que eu ganhei sorteio. Então, né? Temos essa sorte, você participa. E tem também, né, Rodrigo, nossos planos anuais. Se você quiser contribuir ali, né? E você não vai ter só um episódio, você vai ter direito a 2. E aí, né? Tem o plano de R$100 e tem o plano de 500, né? O de 500, além de 2, você na terceira contribui ali quando passar o terceiro mês, né? Você vai ter direito a ganhar o ingresso, não vai ter só, né, direito ao sorteio, não, você já vai ganhar direto. Já é automático, então é como, digamos, né, Rodrigo, é um cashback, né? Falando aí a grosso modo, é como se fosse um cashback. Você faz a hein, que trava-língua, hein? Não é um cashback, é um cashback. É um cashback do cashback. Já, Meu Deus. É maravilhoso. Então, né, tem esses dois planos. O anual e o mensal, né? Tem o plano de 50, tem o plano de 10, né? E aí você já participa. Aí você vai falar: Edu, mas eu não tenho, né, nem 50, nem 10, eu tenho 5. Posso contribuir? Ajuda. Mas para entrar e ter essas vantagens, precisa ser a partir de R$10. E como que eu faço, Edu? É moleza? Como é que é esse Pix aí? Molezinha. pcashback@gmail.com. Você vai fazer. E aí eu já falo para você o seguinte: não tem aquela mensagenzinha lá que você pode mandar junto com o teu Pix? Então, já faz o seguinte, né? Já manda o nome do filme. Não escreve muita coisa não, porque sai cortado. A gente não consegue ver. Mas escreve só o nome do filme. Né? Fala, você mandou R$10, aí você já coloca lá. Filme tá, sei lá... Rebuceteio. Eita, rapaz. Aí ferrou. Não existe esse filme? Tem, Rebuceteio. Tem, porno chanchada brasileira aí. Você coloca lá espelho de carne, já que entramos nessa seara de porno chanchada, bota lá espelho de carne, né? Banana mecânica. Ei, rapaz, homem de tu, você bota lá, a gente vai falar e vai gravar pra você. Tudo porno chanchada. As histórias que nossas babás não contavam também. Lá com a Adélia Fátima, linda, maravilhosa, né? Então, né? Inclusive a gente vai fazer, né, Rodrigo, ainda. Né, Vamos fazer um programa de porno chanchada. E esse aí tem que ser exclusivo, né? Esse tem que ser exclusivo para o nosso assinante. Aí vamos fazer. Tem que ser. E mandar para eles, até porque se a gente mandar aí, o YouTube vai bloquear a gente. Porque, não vai dar, né? Não vai dar. Ter como. Vai ser uma live para maiores. Isso aí. É isso aí, então. Né? Projeto aí de 5 anos, já temos mais de 200 episódios. Então, né? Dê uma olhadinha aí com todo carinho para poder contribuir aí, né, com o nosso trabalho aí, que a gente está aqui, né, Rodrigo, firme e forte, Rodrigo com 2 filhas, né, eu chego tarde no trabalho, o John a mesma coisa, o Nicolas nem está conseguindo participar, que o Nicolas está com trabalho. Tá na correria. Projeto de graduação, final lá da faculdade, então, mas em meados de março ele já está retornando aí. Então, o horário que a gente está gravando agora, eu acordo daqui a pouco. Rapaz, daqui a pouco a gente está aí de pé aí para trabalhar. Então, a gente faz isso aqui com o maior carinho. Realmente adora, então, a gente gosta. Né, ajude a gente aí a continuar, né, nesse nosso projeto aí. Né? Mas eu falei para você, Rodrigo, que eu ia te contar a verdadeira vingança dos nerds. Eu quero saber. Então, conta. Eu era moleque aí, essa coisa de apelido, né? Anos 80, tinha um menino lá, o Fabrício, que era o Fabrício era a coisa mais engraçada do mundo, Rodrigo. O Fabrício, ele era um cara que ele tinha jeitão de nerd e tal, mas o Fabrício, ele estudava muito, mas só tirava nota baixa, cara. O cara, coitado, era complicado, hein, ruimzinho pra caramba. E aí o apelido do Fabrício, ele era muito alto, tá? Meio gordinho. O apelido dele era Herman. Por que Herman? Aquele lá do Hóspede do Barulho, né? Aquele pé grande e tal. O apelido dele era por causa daquele personagem. E aí tinha um moleque que sempre implicava com ele. O Fabrício era o cara mais tranquilo do mundo. Ele era muito alto e tal, mas era um cara tranquilão. E aí tinha o Fabian, que era o valentão da turma e tal. Nossa, repetente.
É quase uma dupla sertaneja. Então, o Fabian, né, era o repetente e tal, mas era o cara que pegava as meninas bonitas da turma e tal. E aí comigo ele se dava bem comigo até por conta do futebol e tal, a gente se dava bem. Mas um dia ele entrou numa de querer tirar uma onda com o Fabrício na aula de educação física, Rodrigo. O Fabian. O Fabian. Aí foi, não sei qual foi o problema lá na hora do futebol, tal, não sei se o Fabrício deixou a bola sair, tal, ele ficou puto, deu mó bicão na perna do Fabrício. Aí falou, seu babaca, Herman, tá retardado, não sei o que, aqueles xingamentos horríveis, né? Só que o Fabian, Rodrigo, não contava que o nosso queridíssimo Fabrício fazia aula de karatê. Ele era já uma faixa já bem... Fazia desde criancinha. Soltou o Hadouken. Cara, no Fabian. E aí eu nunca vi o Fabrício daquele jeito. O Fabrício comeu na porrada o nosso queridíssimo Fabian. Mesmo, velho. E o Fabian aprendeu, aí ele falou, quem é o retardado agora? Quem é o retardado agora? Mas deixou arriado, chutou os ovos do cara, fez de tudo, cara. Deixou arriado mesmo. Pena que não tinha, se hoje fosse hoje em dia, tava lá no YouTube, né? Tava no Instagram, todo mundo teria filmado. Mas não tem registro, é só quem estava naquela época ali. Mas acabou a marra do Fabian, ele passou o ano inteiro sem zoar mais ninguém, Rodrigo. Depois dessa, né? E quando virou o ano, pergunta se o Fabian continuou na escola. Ele ficou tão envergonhado que ele mudou de escola. É mesmo? Toma! E aí, se você for olhar, foi a verdadeira vingança dos nerds. Essa foi a verdadeira vingança dos nerds. Porque, porra, e cadê o Fabrício hoje em dia? Tem contato com ele ainda? Não tenho mais contato com o Fabrício, mas, cara, eu cheguei, apertei a mão dele, eu falei, cara, você, porra, honrou aqui muito dos que já apanharam aqui nessa escola, cara. Porra, agora esse babaca aí nunca mais vai encher o saco de ninguém, cara. Desmoralizou o Fabian, mas bateu foi muito, Rodrigo. Mas bateu foi muito, cara. Aliás, ele era um cara tranquilo. Aliás, Edu, o filme, ele trata mais ou menos disso, né? Mais ou menos disso, porque eles são sempre oprimidos e em algum momento o amigo do Carradine lá fala assim, pô, a gente não tem como, se a gente for por um caminho, não vai dar, a gente vai ter que ir pelo mesmo caminho deles. Sim, né? E aí eles começam... você tem que... né? Eles tiveram que se impor. E no final do filme, aquele diretor, que claramente era um nerd, né? Ele era o diretor, mas quem mandava era o treinador, né? O treinador mandava em tudo e ele só ficava, tá bom, né? Mas você via que por dentro dele, ele fala, puta, eu tenho que aceitar isso, fazer o quê, né? O cara era, né? Só que no final ele se impôs, né? Ele falou, você é um idiota, não sei o que e tal. E aí só faltava isso, né? Ele precisava se impor e aí até ele ali, né? Inspirado pelos meninos, né? Pelo Lambda, ele se impôs e aí até ele começou a tomar as ações ali. Não, vocês vão arrumar a casa deles mesmo e vocês vão dormir no alojamento e tal. Não sei o quê. Pô, caramba, o cara acordou. Então, o Fabrício aí, ó, tá vendo? Na vida real, ele se impôs, né? Deu um pau no Fabian aí, né? Nome de personagem de novela da Sete aí, das empreguetes. Mas é isso aí, né? Ele resolveu aí a peleja. Agora, puxando da memória, Rodrigo, tem outro filme também, cara. Te Pego Lá Fora, lembra? Pô, que é quase uma vingança dos nerds também, porque, né? Sai um embate final ali entre o cara que é o nerdão junto com o outro que é o valentão e, né, o nerd ali meio que se prevalece ali na história. Então se você analisar, Edu, nos anos 80 a gente tem muito filme com essa temática. O próprio o expoente dos anos 80, que é o De Volta para o Futuro, o Marty McFly, ele não é exatamente um nerd, aquele estereótipo, mas o pai dele é. O pai dele é um grandíssimo nerd e ele transita ali pelo carinha, pelo nerd mais descolado, roqueirinho, tal, descolado, mas ainda assim não é o mais popular. E aí tem o Biff, que é o valentão. E ele se impõe ali e tal, né? Então, até o De Volta para o Futuro, a gente tem essa temática também. Que veio depois da Vingança dos Nerds, que é de 85, né? É isso aí, exatamente. Depois, né? Quem sabe, né? A Vingança dos Nerds não inspirou tanta coisa aí na cultura pop. Inspirou também outros filmes aí, apesar da qualidade dele ser um pouquinho, né, mais simplesinho e tal, mas, cara, é um filme importante para a cultura. Confesso que eu achava que era até mais legal. O meu inconsciente
o meu inconsciente achava que, pô, é muito bom, não sei o quê. Eu falei, é legal, ele é muito legal, eu dei risada, Sim. puta, é muito... Uhum. Mano, Edu, a gente não pode deixar de falar da festa. A festa é impagável, a festa que os originais do Lambda Lambda vão acompanhar e fica, tipo, eles com o braço cruzado olhando e tipo, não, as meninas vão vir, as meninas vão vir. E aí não vem. Tem homem na parada. Aí Aí daqui a quando pouco entra as chega... meninas, as nerdonas também, né? Fica todo mundo sentando, olhando pra cara do outro e o relógio, toda hora o relógio marcando ali, parece que passou maior tempo, passou 10 minutos e eles estão ali no maior tédio, assim. Mas, cara, a festa, pra mim, o melhor desse filme é essa festa, cara. Ai, cara, é muito bom. Ih, rapaz, acho que Edu caiu. Que beleza. Agora lascou-se. Daqui a pouco ele volta. Mas realmente você tem razão, Rodrigo. Essa parte da festa é muito engraçada. É maravilhoso, cara. Pra mim, a melhor parte do filme é a festa. Foi gostoso rever, cara. Foi gostoso, cara. Eu tenho muito tempo que eu não vi o filme. Ver o John Goodman novinho ali, que é um ator que a gente curte. Né, o próprio Robert Carradine ali, né? Uma homenagem a ele aí também, fica de homenagem. O pai da Lizzie Maguire aí, né? Então, foi bem legal aí a gente fazer esse programa aí, né? Que, né, querendo ou não, a gente fala de cultura pop também, tem que falar do nerd com certeza, também, né? Então, com toda certeza. é uma coisa importante ter um filme que inspirou esse termo no Brasil, né? Não poderia estar faltando aqui no nosso... Né? A gente, com mais de 200 episódios, ia chegar um momento que teria que falar da Vingança dos Nerds, né? Com toda certeza. Inclusive, deve ter muita gente que ouve esse termo, que se considera e não faz nem ideia que vem, né? Vem daí, né? Uhum. Eu conversei mesmo, agora para você comprovar o que você está dizendo, Rodrigo. Conversei com um amigo do trabalho, ele tem 30 e poucos anos, e eu falei, cara, eu vou gravar hoje sobre a Vingança dos Nerds. Ele falou, que filme é esse? De que ano que é? Tá vendo? Ele nunca ouviu falar, pra você ter noção, ele tem 30 e poucos anos, é um nerd, né, gosta de cultura pop e tal, mas nem fazia ideia do que era. Então. Fica nosso registro aí, nossa homenagem também à família Carradine aí, que é bem importante para o cinema, né? Com toda certeza. É isso? É isso. Rodrigo. Missão cumprida. É isso. Os nerds também amam. Não tem um filme desse também? Rapaz. Então, né? Tem vários, né? É isso aí. Então, nos encontramos na próxima semana, meus amigos. E também nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente aí no @cashbackp, esse pezinho de podcast. Valeu? Grande abraço. Até a próxima.